Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube, canal que tem como objetivo ensinar você sobre saúde preventiva, sobre como levar um estilo de vida saudável e diminuir então as probabilidades de adoecer ao longo da nossa existência nesse planeta. O vídeo de hoje é um vídeo que eu já fiz algumas vezes aqui menção sobre as agulhas, as canetas milagrosas, já deixei bem claro o meu posicionamento de o porquê que eu não sou favorável, porquê que eu não prescrevo, porquê que eu me orgulho de nunca ter prescrito isso para um paciente meu. Eu desconheço qualquer paciente que engordou porque o seu corpo tinha deficiência de Ozempic. Ah, engordou por quê? Ah, porque meu corpo está com deficiência de Victoza, Saxenda, Ozempic, Mounjaro. Inclusive, desculpa botar o título aqui, Ozempic, porque realmente o que eu vou falar aqui hoje não se aplica ao Ozempic, se aplica às canetas milagrosas. Eu botei Ozempic aí porque ficou mais famoso, tudo porque o nome é bonito, né? Ozempic, dá até vontade de usar um negócio desse, com um nome bonito desse, que é a semaglutida, né? Semaglutida é o nome do Ozempic, já não é um nome tão bonito, né? Semaglutida. Enfim, já me posicionei aqui, já trouxe vídeo sobre isso, mas o que eu vou falar aqui hoje é algo que muitas pessoas me perguntam e não entendem o mecanismo pelo qual, após o uso das canetinhas milagrosas, a pessoa, depois de atingir o seu objetivo, depois de ter emagrecido e depois de voltar a engordar, porque sim, vamos falar de estatística, a cada 100 pessoas que emagrecem usando canetinha milagrosa, 94 engordam tudo de novo. Tá aí o motivo pelo qual eu sou contra. Porque se fosse uma coisa que você fizesse definitivamente uma vez na vida, tô obeso, vou usar um Ozempic, que é um remédio cheio de efeitos colaterais, mas enfim, ok, vale a pena, por 6 meses, 1 ano, emagreceu, depois nunca mais volta a engordar. Tá, mas espera aí. É um tratamento que só funciona enquanto você usa. Então aí é que está o motivo pelo qual eu não prescrevo, não assino uma receita com esse medicamento. Mas o fato é, qual é o objetivo aqui? Não é só voltar a engordar. As pessoas que emagrecem com Ozempic, com as canetinhas e que engordam de novo, elas trazem uma peculiaridade, que é a grande pergunta que as pessoas me fazem. Samuel, por que eu perdi 20 quilos, mas engordei 25? Por que eu perdi 18 quilos, mas engordei 23? Sempre vem lá uns quilos a mais. Vamos entender o porquê disso, tá? Olha só, existe uma coisa que é uma conta simples e básica que todo profissional da área da nutrição, da educação física e médico a gente sabe, né? Que é a questão de avaliar o metabolismo. Tá? Existe a taxa metabólica do corpo, que é o quanto que o meu corpo gasta de caloria por dia. A gente pode falar de taxa metabólica basal, que é simplesmente o quanto meu corpo gasta para se manter vivo, sem eu fazer nenhum movimento, nem um copo d'água que eu estou tomando aqui é contabilizado nessa conta, porque só o fato de tomar um copo d'água já gastei caloria para movimentar o braço, tá? Então, o que a gente pega? Taxa metabólica basal do paciente e a gente aplica um fator de correção. O que é o fator de correção? Eu pergunto para o paciente, olha, o que você faz durante o dia? Quantos passos você dá, né? Hoje em dia, esses reloginhos contam os passos. A gente pergunta o que o paciente faz de exercício físico e a gente vai calculando quanto isso gasta de caloria. E aí eu vou chegar a uma conclusão, vamos inventar aqui, ó, que o meu paciente ele tem um gasto energético diário de mais ou menos 2.300 calorias, ok? Se ele tem 2.300 calorias, que é o que ele gasta durante o dia, o que a gente sabe?
de uma forma muito simples, tá? Não vou entrar em detalhe aqui. Se ele comer 2.300 calorias por dia, ele vai manter o mesmo peso dele, ele não engorda nem emagrece. Se ele comer 2.700 calorias, em algum lugar isso vai depositar no corpo. Se ele fizer uma restrição calórica e ele comer aqui 2.000, 1.900 calorias, ele vai emagrecer, tá? Por que eu estou falando que isso aqui é um papo meio que raso? Porque obviamente que falar de caloria implica em falar de qualidade de caloria. Nem toda caloria é igual. Um brigadeiro, docinho brigadeiro, tem 80 calorias. Uma maçã tem 80 calorias. Então é igual? Claro que não, porque a maçã tem 80 calorias saudáveis, funcionais, nutritivas, né? A maçã tem pectina, a maçã tem uma frutose saudável, a maçã tem fibra, a maçã tem ácido málico e o brigadeiro não tem nada, só tem açúcar. Então, óbvio que o papo de caloria requer um pouquinho mais de aprofundamento, mas a gente está falando aqui de um modo geral, tá? Bom, só que tem um detalhe. O que determina essas calorias, né? Obviamente, vários fatores determinam quanto que você gasta de caloria por dia. Mas um dos fatores mais importantes é esse cara aqui, ó. Ó, músculo, massa muscular. Massa muscular é um tecido que gasta muita caloria para se manter. Por quê? Vamos lá. A gente aqui desse canal já é expert em ciclo de Krebs. Todo mundo aqui já sabe, lembra que dentro da célula, vamos até relembrar aqui, vale a pena a gente relembrar. Dentro das nossas células existem organelas chamadas de mitocôndrias. Ô Fernando, ajuda nós aqui, ó. Ah, o Fernando, ele arrasa aí nos desenhos dele, ó. Olha aqui, ó. Essas organelas que eu desenhei, elas dentro delas que vai acontecer o ciclo de Krebs, que é nada mais nada menos do que a formação do ATP, adenosina trifosfato, ok? E o ATP é a moeda energética do corpo. O que acontece? O músculo é o tecido o músculo é o tecido do corpo que mais tem mitocôndria. Tem muita mitocôndria no músculo, mais ou menos 2.000 dentro de uma célula. 2.000 mitocôndrias dentro de uma única célula. O tecido adiposo, que é a gordura, praticamente não tem mitocôndria, é muito pouco. A depender do tipo de gordura, 40 mitocôndrias. Então pensa comigo, se o músculo ele tem na sua composição um excesso de organela que gasta energia, ele aumenta a taxa metabólica. E se a gordura ela tem uma escassez dessa mitocôndria, dessa organela que gasta energia, a gordura ela basicamente é um peso morto, é um peso que a gente carrega, mas que não ajuda o corpo a gastar essa energia, tá? Bom, legal. Aí vamos lá. Vamos entender. Pegar um exemplo. Eu gosto de uns exemplos, fazer umas metáforas, não, fazer umas analogias aqui, que vai ficar claro. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Dá uma olhadinha nesse cara, tá? O que é esse cara? Ele é um fisiculturista. Não estou falando que isso aqui é saudável, não. Isso aqui é um atleta de fisiculturismo. Possivelmente esse cara, ele tenha uns 100, 110 quilos. Ele é um cara pesado. Mas o peso dele é muito à base de músculo. Sabe o que acontece muito normalmente nos campeonatos de fisiculturismo? Vou contar para vocês, tá? O fisiculturista, ele faz um preparo para subir no palco e competir. O que ele faz? Ele faz a fase do bulking. O que é o bulking? É quando ele usa hormônios, anabolizantes, ok. É um profissional, é um esportista, tá? Não vamos julgar o cara aqui, mas ele usa um ciclo de esteroides para ganhar volume. E nessa fase de ganhar volume, ele chega a ganhar 20 a 25 quilos, estou falando dessas categorias de mais peso. Ele ganha 25 quilos de peso. Por quê? Porque ele treina pesado, ele come excesso de caloria e ele não está nem aí se esse peso que está vindo nele é um peso que está vindo gordura junto. Ele sabe que ele vai ganhar muito músculo e muita gordura. E está tudo certo, ele quer realmente ficar pesado. Depois, quando chega na fase aí dos 45 dias, 60 dias antes de competir,
esse cara muda tudo. Ele muda o tipo de esteroide que ele está usando e ele muda a dieta dele. Ele entra numa dieta altamente restritiva. Só que olha só, a imensa maioria dos fisiculturistas não faz nem exercício aeróbico, simplesmente continua na musculação, fazendo o seu ferro, só que ele restringe a comida e ele emagrece a ponto de ficar exatamente do jeito que você viu na foto. Aliás, Fernando, mostra para nós aqui, ó, um antes e um depois. Olha o que eu quero mostrar aqui, ó. O cara da direita é o cara que estava na fase de bulking. Olha como ele ficou grande, sem definição, com excesso de gordura. Na esquerda, ele já está ali, ó, com um percentual de gordura de 4 a 5%. E ele fez isso sem nem fazer aeróbico, nem subiu numa esteira, nem fez uma bicicleta. Por que ele conseguiu, no máximo 60 dias, ter essa resposta de queima de gordura tão exacerbada? Porque esse cara tem muito músculo. Ele é uma montanha de músculo. E vamos lá, gente, eu não estou falando que isso é saúde, eu não estou dizendo que você aí de casa tem que ser essa montanha de músculo, tá? Isso é um atleta, mas eu estou usando ele como uma analogia para vocês entenderem o quanto que a musculatura desse cara conseguiu trazer um metabolismo para ele tão acelerado, uma queima de caloria, tanto que esse é o tipo de cara que você vai encontrar na rua no inverno e ele vai estar de manga curta, porque o corpo dele está produzindo calor, músculo produz calor e essa produção de calor queima gordura, tá? E aí por que eu trouxe todo esse enredo aqui? O que acontece? Os estudos mostram que as pessoas que emagrecem utilizando as canetinhas, e o estudo que eu vou trazer aqui ele é específico do Ozempic, tá? É um estudo muito bem desenhado, que mostrou 13,9% de perda de... É uma média, isso é uma média, tá? 13,9% de perda de massa muscular durante o uso do Ozempic. Então, olha só, vamos inventar aqui números bem lúdicos, tá? Vamos dizer que a pessoa estava com 80 quilos de peso e, portanto, ela está em sobrepeso, ok? E a taxa metabólica basal dela, vamos supor aqui que a taxa metabólica basal era de 1.500 calorias, tá? Com 80 quilos. Por quê? Porque ela tinha lá sua massa muscular, ok? Bom, aí agora ela baixou, perdeu 20 quilos, ela foi para 60 quilos. Só que ela perdeu 13,9%. Estou usando essa média do estudo, tá? Mas pode ser mais, pode ser menos. Vamos botar que ela perdeu entre 10% a 15% da sua massa muscular. O que aconteceu quando ela perdeu a massa muscular? Obviamente, a taxa metabólica basal dela diminuiu, porque ela perdeu o tecido mais nobre do corpo quando a gente está falando exatamente sobre isso, né? Sobre queima de calor no corpo. E aí agora, como ela perdeu músculo, ela baixou para 1.300, 1.250 calorias de taxa metabólica basal. Aí agora, quando ela vai acabar o processo do tratamento e ela começa a engordar, ela vai engordar mais. Por isso que ela chega aqui, ela tem um reganho chegando até 85 quilos. Por quê? Porque agora ela tem uma taxa metabólica mais baixa. O corpo dela está mais lento. E isso vai fazer com que ela engorde facilmente e, inclusive, engorde mais do que ela tinha perdido de peso. Entenderam? Por isso que isso é um tratamento que a gente não pode sair prescrevendo como primeira opção para quem quer emagrecer. Até porque é muito difícil, tá? Eu não vou dizer impossível, mas até hoje eu nunca estive em frente a um paciente obeso que não conseguiu emagrecer quando teve as suas taxas hormonais corrigidas, né? Uma tireoide que estava meio lenta, uma testosterona baixa, porque muitas vezes usava pílula anticoncepcional, anel vaginal, Mirena, esses métodos contraceptivos hormonais que faz a testosterona da mulher ficar lá embaixo, ou um homem também, né? O homem em sobrepeso ele gera uma resistência insulínica, e a resistência insulínica faz com que ele fique sem testosterona. Enfim, quando você corrige
taxas hormonais. Quando você entrega para o paciente uma dieta anti-inflamatória, hipoglicídica e com restrição calórica contínua e bota esse paciente no exercício físico diário, não existe como não emagrecer. É uma condição quase matemática. E se isso é possível fazer de forma natural, por que eu vou usar então uma canetinha que tem como efeito rebote um reganho de peso ainda maior do que o paciente perdeu? Então, eu trouxe aqui essa explicação, que é o que muitos pacientes me perguntam, seguidores me perguntam, está aqui explicado por quê. Já trouxe essa reflexão, né, do por que eu vou usar algo que 94% das vezes não funciona. É uma taxa muito baixa de eficácia para eu pensar em fazer o meu paciente gastar um balaio de dinheiro, comprometer a sua saúde, aumentar o risco de pancreatite, de diminuição do peristaltismo intestinal, fazer o intestino dele ficar mais trancado, uma série de efeitos colaterais para no final, a cada 100 pacientes que emagrecem, 94 engordar de novo. Então, fica a dica, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família. E se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos sobre saúde aqui para você. Lembrando que abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo toda semana aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.